Olá, meus queridos irmãos, amigos, obrigado pela companhia aqui no canal do Lar Ismael. Mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo desse curso Educação à Luz do Espiritismo. Como sempre indicamos, nós nos baseamos no livro Curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo no primeiro ano. E aqui nós estamos tratando dos assuntos referentes à mediunidade, ao seu desenvolvimento, à sua educação. E é muito interessante para a vida de todos nós, pois que esses fenômenos espirituais nos acompanham durante toda a vida. E muitos desses fenômenos que acontecem conosco, com a nossa família, com pessoas distantes e próximas, têm as suas explicações no estudo da doutrina espírita, principalmente no que concerne à mediunidade. Hoje nós vamos dar continuidade com o tema Espírito, Perispírito e Corpo Físico. Aqui cabe uma explicação. Como é um tema extenso, nós vamos abordar hoje sobre o Espírito e o Perispírito. Na próxima aula falaremos sobre o Corpo Físico. É muito importante que nós estudemos esses três elementos que nos constituem para sabermos como se processa esses fenômenos das comunicações, da relação que temos com o mundo espiritual. Aquilo que antigamente acreditava-se que era sobrenatural, um mistério, na verdade existem explicações científicas a respeito. E é importante que esse conhecimento chegue a todos os nossos irmãos, né, para que se desmistifique essa visão equivocada de que os espíritos são de outro mundo. Não, eles são desse mundo mesmo, eles estão conosco, estão à nossa volta, todos os dias da nossa vida. E nós precisamos saber como nos relacionar com eles. Existem leis apropriadas a isso, por isso que é importante estudar, ok? Então vamos ao nosso estudo. Repassando os tempos da evolução da história, percebemos que a vida era entendida há milhares de anos atrás como a expressão do conjunto matéria-espírito. Neste passado distante, os antigos já desenvolviam a união do corpo e do espírito como um fato certo. Pode-se ver isto nos livros antigos, a Mensagem do Mestre, em O Livro dos Mortos do Antigo Egito, no Bardo Todol, chamado O Livro dos Mortos Tibetano, e no Segredo da Flor de Ouro dos chineses. Então nós percebemos que são culturas antiguíssimas e que desde então já se compreendia que nós, seres humanos, encarnados na Terra, éramos compostos desses dois elementos, o corpo, né, matéria, e espírito, a nossa alma. Então isso já é um fato certo, compreendido, aceito por todos nós há milhares de anos, ok? Então, como nós estudamos em aulas passadas, o nosso universo é composto desses elementos, matéria, espírito e, acima de tudo, Deus, nosso Pai, ok? O povo judeu também desenvolveu o mesmo princípio, e o Velho Testamento está repassado de ideias de comunhão espírito-matéria. O próprio mito da criação, no primeiro livro do Pentateuco,
atribuído a Moisés, diz que Deus, abre aspas, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Fecha aspas. Está em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Paulo de Tarso se utiliza da simbologia para estabelecer a relação espírito-matéria, chamando, abre aspas, Adão foi feito alma vivente. Adão tornou-se espírito que dá a vida, fecha aspas, e completa. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste, fecha aspas. E ainda, eis que vos dou a conhecer um mistério. Palavras de Paulo de Tarso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Fecha aspas. Isso está na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45, 49 e 51. Então vemos que novamente, desde o povo judeu, já tinha também essa ideia da nossa formação como espírito e matéria. E o exemplo, daquela passagem bíblica que está em Gênesis, quando ele diz que Deus insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se fez um ser vivente. Então são passagens do conhecimento humano que vem nos trazendo essa ideia de que já éramos, já aceitamos essa realidade que existe o corpo e o espírito, a matéria e o espírito. Mais à frente ele diz aqui, os estudos desenvolvidos por Plotino e os neoplatônicos foram condenados. Acreditavam que todas as propriedades físicas, mesmo a magnitude, são simples projeções da alma sobre uma matéria não diferenciada. Isso está no Dicionário de Filosofia de Thomas Hanson Gillis, no verbete Plotino. O resultado foi que o cristianismo colocou o plano material e o plano espiritual em territórios estanques, distintos, sem nenhuma possibilidade de comunhão entre eles, e como traço de união criou o purgatório, chamando feitiçaria a qualquer tentativa de inter-relação espírito-matéria. Com o espiritismo vieram as explicações mais racionais sobre o fenômeno da grande vida, da vida espiritual. Então, esse entendimento, essa compreensão sobre quem somos, de onde viemos, para onde iremos, é um estudo, é algo que sempre chamou a atenção do homem. Ele sempre quis saber a sua origem. Então, através de estudos, através da sua imaginação, da observação de fatos, observação dos fenômenos da natureza, de tudo que nos envolve, foi se criando ideias a respeito de nossa origem. Espírito. O Livro dos Espíritos, desdobrando o mundo espiritual ou espírita aos olhos do homem, define os espíritos como sendo, abre aspas, os seres inteligentes da criação, fecha aspas. Está no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 1, pergunta 7,6. Que são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Está no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, agora pergunta 7 e 9. E que são criados por Deus permanentemente sem forma definida, para os encarnados, que se apresentam ao mundo espiritual como uma chama, um clarão,
ou uma centelha etérea. Todos são criados iguais e dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias que levam ao progresso da humanidade. Então, nós vemos aqui que o Espiritismo nos traz, por meio do livro dos Espíritos, essa explicação que os espíritos superiores nos trouxeram, de que nós somos os seres inteligentes da criação. E somos criados por Deus permanentemente. Ou seja, Deus cria constantemente. E que o espírito, ele não tem uma forma definida, como nós explicamos antes. Ele apresenta-se como uma chama, na forma de um clarão, né? Algo luminoso, uma centelha divina, né? Parte do Criador. Né? Nós somos criados pelo nosso Pai. Então, nós temos essa natureza divina no nosso espírito. Não é na carne, é no nosso espírito, essa centelha divina. Isso é importante nós sabermos, porque nós somos filhos dele. Ele é o nosso Pai. Então, essa concepção é importante para sabermos que ele nos ama e que jamais estamos sozinhos, jamais estamos abandonados ou desamparados. Na verdade, o Pai nunca se afasta de nós, porque ele faz parte da nossa natureza, da sua natureza. O que ocorre frequentemente é que nós nos afastamos do nosso Pai, quer dizer, não pensamos no Pai. Muitos não têm essa fé, né, essa crença da sua filiação divina. E é preciso que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente, né? Que sempre estaremos sob a proteção de Deus, nosso Criador. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, temos a seguinte pergunta, a número 76. Como podemos definir os espíritos? Resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, os espíritos estão por toda a parte do universo. São criações divinas. A outra pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade? Por essa razão, chamados filhos de Deus. Resposta: meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Na pergunta 78, os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Vejam que pergunta inteligente. Resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como ele criou, não sabemos. Resposta do Espírito Superior: podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar, mas quando e como cada um de nós foi feito, eu repito, ninguém o sabe. Isso é um mistério. A resposta do nosso irmão, que diz que a nossa origem é um mistério,
é um atestado de honestidade dos espíritos superiores. Porque nós ainda não temos uma evolução, um grau evolutivo bastante amplo para compreendermos certas nuances das verdades do mundo espiritual, como a nossa criação. Nós ainda não temos um cérebro, né? Nós não temos uma constituição intelectual, psíquica, capaz de atinar com esse começo. É por isso que ainda permanece um mistério para todos nós. Nós somos seres que estamos progredindo intelectual e espiritualmente, mas ainda não atingimos esse grau de maturidade que capaz de compreender as questões da divindade com toda a clareza. Segundo os espíritos superiores, um dia, quando espíritos puros, nós teremos uma maior compreensão e um melhor entendimento sobre essa verdade. Porém, até hoje, no momento, nós temos muitas explicações que nos trouxeram. Mas esse fato do início da nossa criação, muitos outros assuntos que envolvem a divindade, né, o nosso Pai, que é eterno, imaginem, ele é atemporal, ou seja, não existe o tempo, tanto é infinito para trás como infinito para frente. Então, não temos essa condição ainda intelectual de compreender essa realidade. Né? Nem fazendo um esforço de imaginação, nós vamos ficar só tendo ideias, mas não sabemos a verdade. Isso é o correto. Em A Gênese, Kardec externa mais claramente o seu pensamento e separa o princípio espiritual do princípio vital e do próprio elemento cósmico universal. Está no capítulo 11, item 5. Afirmando depois que o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o espírito toma lugar entre as humanidades. Em Gênesis capítulo 6, item 19. Nessa passagem, Kardec nos explica que o nosso espírito é distinto do fluido cósmico universal e do próprio fluido vital. Né? Ou seja, o fluido vital ele é derivado do fluido cósmico universal, mas o nosso espírito ele é um elemento diferente, né? Ele saiu das mãos do Criador, é diferente. O Pai criou o fluido cósmico universal e todo esse universo e criou os espíritos, que somos nós. Então existe o elemento espiritual na natureza e o elemento material. E aqui ele diz que o nosso espírito, para a sua evolução intelectual e moral, ele passa por todos os reinos inferiores, onde ele vai se especializando em sua individualização. Ou seja, em todos os reinos da natureza, o princípio inteligente que nos anima, o espírito, ele vai desenvolvendo as suas capacidades específicas. Podemos observar que cada criatura da natureza, seres que nos rodeiam, eles desenvolvem certas aptidões, certas habilidades. Então, desde a mônada, desde os protozoários, a evolução desses seres, em cada etapa,
eles desenvolvem uma aptidão. Então, uns desenvolvem o olfato, o tato. Com o tempo eles vão se tornando mais sensíveis, de acordo com a espécie, né, da nossa natureza, a espécie, ele vai desenvolvendo certas características e vão evoluindo. Esse princípio inteligente um dia anima os vegetais, depois anima os animais, e assim em cada espécie ele vai evoluindo e aprendendo, né, com os seus instintos, com a sua especialidade a fazer isso ou aquilo, mas são aptidões que ele vai desenvolvendo. E esse princípio inteligente que anima o animal vai adquirindo uma inteligência fragmentária e vai evoluindo, né? Até que um dia esse princípio inteligente, esse ser, ele será dotado da razão, com o seu livre-arbítrio, com a sua consciência, tal a evolução que ele adquiriu através dos milhões de anos, milênios atrás de milênios, nessa evolução divina. Chegará um tempo, um ponto em que ele receberá, pelo seu progresso, essa condição hominal. Se tornará um espírito inteligente, como eu disse, dotado de razão, da sua consciência. Diz-nos a espiritualidade que essa passagem do reino animal para o reino nominal não se dá aqui no planeta Terra. Se dá em outras dimensões do nosso universo. O momento em que o seu espírito como que desperta para os seus altos destinos, porque um dia esse espírito que somos nós, alcançaremos a angelitude, a perfeição, a pureza. Então, a criação divina, ela é regida pela lei do progresso constante. Então saímos lá dos reinos inferiores, o princípio inteligente, até que um dia alcançaremos a perfeição dos mundos, dos espíritos superiores. Isso é um trabalho, é um processo natural. Isso é ciência, meus irmãos. É preciso que estudemos, compreendemos que nós somos espíritos eternos e imortais. Não precisamos ter medo da morte. São apenas etapas de nosso crescimento, do nosso amadurecimento moral e espiritual. Agora que falamos sobre o espírito eterno e imortal que somos, vamos conversar sobre o perispírito. O perispírito, como já estudamos, é o nosso corpo espiritual. O nosso espírito, lembre-se, não tem forma. Ele é uma centelha divina, um clarão, uma chama. E esse espírito tem um corpo fluídico, energético, que é o perispírito. O nosso perispírito. Então vamos estudar um pouquinho sobre ele. Aqui diz: como o corpo fluídico dos espíritos, nosso corpo fluídico, é o laço que prende a alma ao corpo, envoltório formado de fluidos ambientes. Nós já conversamos sobre isso em aulas passadas, mas nós vamos repetir porque é importante. O nosso perispírito, ele é formado pelos fluidos ambientes do mundo em que vivemos. Ele é matéria invisível aos olhos físicos, porém é aquele fantasma que a gente enxerga. Então eu vi o espírito do seu Ismael, por exemplo,
né? Meu pai. Então, aquela forma que nós enxergamos é o perispírito dele. Porque o espírito não tem forma, o espírito é a vida, é a inteligência, é a centelha divina, certo? Que é imortal. Agora, o corpo fluídico, que é o perispírito, certo? Esse, ele muda com os tempos. À medida que o espírito evolui, a sua constituição energética, fluídica, vai eterizando, vai se sutilizando, vai se iluminando cada vez mais, vai ficando cada vez mais belo, à medida que nós evoluímos moralmente e intelectualmente, ok? Aqui ele diz, afirma Kardec, em A Gênese, capítulo 14, itens 7 e 8, que o corpo fluídico dos espíritos é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. E diz que o corpo físico também dele se origina, apenas que mais condensado e transformado em matéria tangível. É o que nós explicamos há pouco. O corpo espiritual, ele é formado desse fluido cósmico universal. E ele se torna mais condensado, mais materializado, ainda que invisível aos nossos olhos físicos, mas ele é matéria, certo? É uma energia. Como vimos no capítulo anterior, planetas mais evoluídos terão matéria mais sutil e, portanto, cada planeta fornecerá elementos de sua própria natureza para a estruturação dos corpos. E os espíritos comporão seus perispíritos, as suas vestiduras, de forma mais quintessenciada. Em contrapartida, em mundos mais primitivos, os perispíritos serão mais grosseiros. Então, ele está nos explicando que o universo ele é composto de muitas moradas, como nos disse Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas, outras dimensões. E nós sabemos que o nosso sistema solar ele é composto de muitos planetas, muitas dimensões diferentes da constituição do nosso mundo terreno. Então, as atmosferas desses outros planetas são diferentes da atmosfera que compõe a nossa querida Terra. E esses mundos têm, então, nessas formações, fluidos diferentes do nosso. Por isso que eles são, assim, diferentes, né? Como eu já disse, né? Um espírito, quando ele evolui, ele passa de um plano para o outro. É como uma promoção espiritual. E, logicamente, ele vai para mundos diferentes da Terra, que são constituídos por fluidos diferentes. Então, esse espírito que se capacitou a ir para um mundo mais evoluído, em chegando a esse mundo, ele forma o seu corpo espiritual, o seu perispírito, dos elementos que constituem a natureza daquele mundo, daquele planeta. Então é assim que nós nos capacitamos a ir para moradas superiores. Lá teremos ainda o nosso corpo espiritual, no entanto, mais sutilizado, mais etéreo, de acordo com os elementos que formam aquele mundo. É assim que nós habitamos o universo inteiro, de acordo com a nossa condição espiritual, a nossa condição moral. Em contrapartida, ele diz aqui, em mundos mais primitivos, os perispíritos serão mais grosseiros, naturalmente. O nosso espírito será mais quintessenciado quanto mais evoluído for. Mas quanto mais atrasado o espírito for, esse perispírito é mais pesado, os fluidos são mais densos, né, são mais grosseiros. É por isso que tem menos luz.
Quanto mais evoluído, mais iluminado. Quanto menos evoluído, menos luz. Isso se explica porque se vê espíritos trevosos como sombras, né? Como coisas que são escuras, tristes. Por isso que nós precisamos nos elevar para nos tornarmos espíritos mais iluminados, mais belos, mais evoluídos. E ele continua aqui: a função do perispírito, como laço fluídico, é ligar na encarnação o espírito ao corpo físico. Na morte deste, quando deixa de absorver o fluido vital, desfaz-se essa união. Assim conclui Kardec: não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo é que causa a partida do espírito. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 11, no item 18. Aqui, meus irmãos, ele diz que o perispírito, ele é esse traço de união entre a alma e o corpo, é ele que faz essa ligação. E o corpo físico, quando morre, é porque ele deixou de absorver o fluido vital que está na natureza. Em todas as coisas que nos cercam, existe o fluido vital. Então, quando nós reencarnamos, nós já viemos com uma carga fluídica de vitalidade, que é esse fluido vital, que vai nos permitir viver tantos anos, de acordo com a nossa programação reencarnatória. Com o período, com o tempo que vai passando, o seu corpo vai desgastando, né? Vai envelhecendo, e a sua capacidade de absorção vai se tornando menor. Assim como os nossos músculos vão perdendo força, os nossos neurônios vão se finalizando no nosso organismo, assim a nossa capacidade de absorver essa vitalidade também vai diminuindo. Por isso que a gente vai perdendo força, vai enfraquecendo com o passar dos anos, principalmente no final da vida. Então isso é natural. Então o que acontece? Quando o seu organismo não mais consegue absorver a vitalidade, a morte se processa naturalmente. É o tempo do espírito voltar ao mundo de origem, à pátria espiritual. Então é natural. Então Kardec diz que não é o espírito que sai do corpo e por isso o corpo morre. Não. É quando esse não consegue mais absorver e perde a vitalidade, perde o fluido vital, aí sim os laços fluídicos se rompem, o espírito se liberta, torna-se livre. E aí se dá o fenômeno do desencarne, da morte. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se realizam no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa originária na matéria tangível e que, por esta razão, parecem ser sobrenaturais. Na Gênesis, capítulo 14, item 22. O perispírito, quando nós estudarmos as suas propriedades, as suas aptidões mais à frente, mais a fundo, nós vamos perceber que ele é a causa de todos esses fenômenos mediúnicos que acontecem na nossa vida. Não é o organismo físico que causa a vidência, a audiência, né, a psicofonia, não. É no perispírito que está enraizada a nossa mediunidade. Por isso que dissemos, antes de reencarnar, você foi preparado na espiritualidade para vir dotado desta ou daquela mediunidade que iria lhe ajudar pela prática do bem, da caridade, a evoluir, a progredir moral e espiritualmente. Então cada um vem com aquela mediunidade específica
para o seu adiantamento. E o seu corpo espiritual, né, a vestidura do seu espírito, que está na erraticidade com você, ele é preparado para isso. Nele é dotado essas aptidões mediúnicas, né? Como se você fosse plantadas as sementes da vidência, a semente da audiência, da psicografia. O seu corpo espiritual é dotado dessas habilidades. Então, quando você renasce, o seu corpo físico vai se modelando de acordo com o seu corpo espiritual, com o perispírito. Passa a ser uma cópia material do seu perispírito, que é fluídico. Então, é o seu perispírito que modela o organismo. Então, o seu organismo vai ficando dotado daquelas sementes que foram plantadas no plano espiritual antes de reencarnar na sua preparação. E então, em determinado tempo, essas aptidões vão aflorando, vão se desenvolvendo. É quando nos chama a atenção, né? Quando você começa a ver o outro plano, a perceber a realidade da vida espiritual, isso faz com que você busque orientação, faz com que você busque ajuda para compreender. Então você é encaminhado para os centros espíritas, para aquelas pessoas que vão lhe ajudar, vão lhe orientar. Então, a mediunidade é uma bênção que nós recebemos por meio do nosso perispírito, ok? Para compreender? Então, muito bem. Nós vamos ficando por aqui dessa vez, agradecendo, como sempre, pela paciência, pela companhia agradável, porque eu sei das mensagens que recebemos de muitos de vocês, com palavras de incentivo, de carinho, e isso nos motiva e nos estimula a continuar nessa jornada. Vamos estudar juntos a mediunidade à luz do Espiritismo. Na próxima aula falaremos sobre o corpo físico. E é muito interessante, é muito bom nós entendermos a nossa anatomia e onde estamos dotados dessa ou daquela capacidade para realizar a programação espiritual. Então, fique conosco no canal do Lar de Ismael e até a próxima, com as bênçãos do nosso Pai, de Jesus, na sua vida. Fique com Deus. Obrigado.